botulínica, muita gente conhece como Botox, é uma marca, né? Botox é da Allergan, foi a primeira marca que surgiu no mercado. Mas nós vamos tratá-la como toxina botulínica, que é o nome correto. A toxina é produzida através de uma bactéria, o Clostridium botulinum, que faz essa paralisação do músculo. Muita gente confunde com o ácido hialurônico, com o preenchimento, mas a ação é totalmente diferente. A toxina a gente aplica diretamente no músculo com a ideia de fazer a paralisação mesmo do músculo. Por isso que é bastante importante a gente cuidar a questão do local de aplicação, os cuidados pós-procedimento também, para essa toxina, para esse produto não deslocar e acabar atingindo músculos que a gente não deseja e acabar causando aí uma ptose. O que é uma ptose? Né? A elevação, por exemplo, de um lábio, né, que fica caído depois de uma aplicação do músculo errado, de pálpebra também é possível. E a gente pode aplicá-la em diversos locais na face, como nos olhos, né, na região dos olhos orbicular, para essas linhazinhas de expressão quando a gente sorri mais forte formam ali os pezinhos de galinha, na testa, para aquelas linhas quando a gente franze a testa que já ficam marcadas, às vezes desde mais nova, nem precisa ser em decorrência do envelhecimento, mas desde nova, às vezes a gente já apresenta da própria genética, das expressões mais fortes, aquela linha horizontal na região da testa. Também muito comum a linha aqui do corrugador, né, da glabela, também fica marcada aquelas duas linhazinhas bem comuns que vão com o tempo ficando cada vez mais profundas e acabam incomodando, dando esse aspecto às vezes mais cansado, mais envelhecido ao rosto. Além disso, a gente consegue tratar também terço inferior. Quando a gente fala terço, é como se a gente dividisse o rosto em 3 terços, né? O terço superior, o mediano e o inferior. Também é possível tratar algumas disfunções do terço inferior, como no masseter, no platisma, que é esses músculos aqui do pescoço, que também ajudam num contorno mais harmônico. Quando iniciou-se o uso da toxina botulínica na estética, as pessoas começaram a ficar preocupadas por causa daquele efeito muito paralisado. Então hoje ainda tem gente que tem medo de fazer o procedimento por ficar sem movimento, sem expressão, aqueles olhos esbugalhados, a testa sem movimento nenhum, sem sobrancelha, sem movimento de sobrancelha. E hoje já não é mais assim, né? As técnicas avançaram muito e a gente consegue resultados com muita naturalidade. A duração da toxina botulínica é de cerca de 6 meses. Pode durar um pouquinho mais ou um pouco menos, depende dos hábitos da pessoa. Se ela pratica, por exemplo, atividade física de alta intensidade, estresse, dorme pouco, tem vários fatores aí que podem fazer a toxina durar um pouco menos. Também a questão de quando a pessoa aplicou, se é a primeira vez, se ela costuma já reaplicar, e tudo isso vai interferir na durabilidade, podendo fazer com que ela dure um pouco mais. Os cuidados pós-procedimento também são bem importantes, então não massagear o local, não deitar a cabeça, tem alguns cuidados que são importantes seguir, de modo que evite aí intercorrências e complicações, como uma assimetria, ele acabar atingindo aí uma musculatura que não é a que a gente gostaria de paralisar. E isso pode dar um efeito inestético, visivelmente aí desconfortável, e não adianta, depois que aplica, tem que esperar o efeito da toxina passar mesmo esse tempo aí que eu comentei, aí de 6 meses mais ou menos. Não tem idade mínima de aplicação. O ideal é aplicar em indivíduos adultos, né? E como prevenção, é possível aplicar aí a partir dos 20, 25 anos sem problema, desde que uma avaliação correta, como uma prevenção de formar aquelas linhas que já estão demonstrando aí que vão surgir com o envelhecimento. Os efeitos esperados também dependem muito do que a pessoa está buscando. Então a gente consegue fazer, por exemplo, arqueamento de sobrancelha, deixar uma sobrancelha mais reta. Isso tudo vai variar de acordo com a face do indivíduo. Então, por exemplo, mulheres vão sempre optar por uma sobrancelha um pouco mais arqueada, homens um pouquinho mais reta, e também vai de gosto, não quer dizer que tenha que ser assim, né? Tem pessoas, principalmente as mulheres que já têm micropigmentação de sobrancelha, que às vezes arqueando fica muito artificial. Então, tudo vai na avaliação, a gente conversa e acha o que vai ficar realmente mais harmônico para o teu rosto. Hoje eu falei um pouquinho então sobre toxina botulínica. Se vocês têm alguma dúvida, agendem uma avaliação, a gente consegue conversar e explicar detalhadamente como funciona o procedimento, dentre todas as possibilidades que existem aí na estética. E eu convido vocês para acompanharem, deixem seus comentários. Quem quiser algum assunto específico, coloca ali nos comentários que a gente serve como um guia também para os próximos vídeos. Eu sou Joana Borghetti, obrigada, até o próximo vídeo.